noite. Então, é um prazer estar aqui com vocês, mas eu vou dizer algo, estou um pouco nervoso porque eu saí daqui há 10 anos e eu tenho esquecido quase todo o meu português. Então, vocês vão precisar me ajudar, ok? Certo? Obrigado. Ok, primeiro assunto é o seguinte: o que é a igreja e por que ela é tão importante? E o problema que enfrentamos nas periferias e áreas de habitações populares de nosso país é que igrejas não existem ou os que existem são velhas e estão morrendo. Os líderes querem conversões, mas não querem mudança. Dá para entender? Sim. Vocês bem quietos? Não? O brasileiro não é mais animado, não? Parece europeus aqui, mas ok. As igrejas, elas querem pessoas, mas não sabem o que fazer com nosso tipo de pessoa. Pessoa da rua, ou pessoa carente, ou pessoa criminal. Entende? Isso significa que a brecha em comunidades pobres está sendo enchida por organizações para-eclesiásticas, certo? Palavra? E jovens que são atraídos a eles em grandes números. Quando deixei o Brasil, eu poderia ter conseguido um emprego em muitas dessas organizações e feito um trabalho muito bom em um condomínio de habitação popular em algum lugar ou trabalhando com viciados. Em vez disso, aceitei o que acredito ser o trabalho mais difícil e assumi a responsabilidade de revitalizar uma pequena igreja local. E temos de trabalhar arduamente no estabelecimento, plantação e revitalização. Rapaz, palavra difícil. Revitalização, certo? Estou aprendendo aqui. Revitalização de igrejas locais em nossas comunidades. Se queremos ver um avivamento espiritual em nossas comunidades. Alguns podem pensar que não importa quem faça o trabalho, contanto que Jesus seja tornado conhecido. Mas pensamos que a igreja é importante por várias razões. Número 1, a igreja, não um ministério para-eclesiástico, é o meio pelo qual Deus tenciona realizar sua missão no mundo. Primeiramente, por meio da igreja que Deus quer se tornar conhecido. A igreja local é estratégia de evangelização primária de Deus. E por essa razão, por exemplo, quando o apóstolo Paulo refletiu sobre sua estratégia de ministério, ele escreveu, Romanos 15, versículo 19, ele diz: desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ok, desculpa de novo. Então, Paulo pensou na região desde Jerusalém, em Israel, até ao Ilírico. Tem a palavra aqui em português. Romanos 15, 19 e 20. Em inglês, Illyricum. Jerusalem to Illyricum. Português é o quê? Jerusalém desde Ilírico. Obrigado. Tu quer fazer a leitura para mim? Ilírico.
e como alcançada com o Evangelho. O ministério do Evangelho foi divulgado nesta região. Isso aconteceu porque Paulo pregou o Evangelho em cada comunidade e lá nessa vasta área? Não, claro que não. Em vez disso, Paulo declarou esta parte do mundo como alcançada com o Evangelho porque sabia que havia igrejas nestes lugares. Paulo sabia que as igrejas ali existentes eram o meio pelo qual o Evangelho se propagaria para todas as vizinhanças individuais. Igrejas locais fazem evangelização local. Isso é verdade. A igreja está bem no âmago dos planos de Deus para missões. Esta é a razão porque, quando o apóstolo Paulo enviou homens como Tito e Timóteo para fortalecer os crentes, ele fez isso a fim de edificar congregações locais e não de estabelecer organizações para eclesiásticos independentes. Na verdade, muitos de todas as epístolas do Novo Testamento foi escrito e ainda é aplicável para igrejas específicas. Em resumo, Deus escolheu a igreja local e nenhuma outra organização humana para ser representante do seu reino para o mundo. Segundo ponto, a igreja local deve ser importante para nós, porque ela é importante para Deus. De novo, o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, dizendo, Éfeso 1, capítulo 1, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o corpo de Jesus aqui na terra. Esta igreja universal, formada de todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, judeus e gregos, homens e mulheres, educados e iletrados. Iletrados, a palavra certa? Sou iletrado eu. Escravos e livres. Isto é verdade que estejamos em minha comunidade lá em Edimburgo ou numa favela aqui em Brasil. Se seguimos a Jesus, somos todos um nele, quer vivemos na Escócia ou em Brasil. Juntos representamos Cristo aqui na terra por meio de nosso corpo de crentes local. Portanto, a igreja local é centro no propósitos de Deus e é benéfica para o mundo ao nosso redor. Até mesmo hoje em nossa cultura cada vez mais hostil. Ok. Todo mundo está entendendo? Até eu não estou entendendo não. Gosto de brincar, mas não posso porque eu tenho que ler essa coisa. É difícil. Ok. Deus planejou a igreja para a sua glória. Efésios 3, versículo 10, nos diz que é por meio da igreja que Deus tenciona tornar conhecida a sua sabedoria multiforme. Apesar dos fracassos de cada igreja, toda igreja verdadeira é uma vitrine da sabedoria e a glória infinitas de Deus. A Bíblia nos ensina que a igreja é central aos propósitos de Deus. Por isso, ela deve ser também central à vida de todo cristão verdadeiro. Paulo disse, de novo, Efésios, né? Éfeso é outra coisa, né? Éfeso é a cidade, Efésios, o livro da Bíblia. Sou pastor também, eu não sei disso. Ok, Éfeso 5, versículo 25 e versículo 29. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e
dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Jesus ama a igreja, apesar de suas muitas imperfeições e aparente irrelevância para o mundo espectador. A igreja é a noiva de Cristo e ele não tem planos de tomar outra noiva. Em Atos 20, versículo 28, lemos que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue. A igreja é edificada por Jesus, para Jesus e em Jesus. Portanto, impensável separar Jesus da igreja local. Se, como alguém disse, o Evangelho é o diamante no grande plano salvífico de Deus, então a igreja é o broche. É o broche que eu contém, que eu mantenho erguido, né? Erguido. Porque não é uma palavra mais simples. Erguido que o mostra em sua maior luz para o mundo ver. Tu sabes o que eu estou dizendo aqui, blá blá blá. Terceiro ponto. A igreja é onde o crente cresce. Are you translating for him? Okay. A igreja local é também importante na vida de todo cristão professo, porque é na igreja que aprendemos doutrina, recebemos correção e somos educados na justiça. Paulo lembrou à igreja em Éfeso que Cristo mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Numa periferia como Niddrie é o nome da minha comunidade lá em Edinburgh, ok? Tipo de bairro carente. E numa periferia como Niddrie, pessoas precisam do tempo e do esforço coordenados que somente uma igreja local pode oferecer. Muito frequentemente aparecerão à nossa porta pessoas que já ouviram o Evangelho por meio de algum ministério para-eclesiástico. Entretanto, sempre há enormes brechas em seu conhecimento da Bíblia e do comportamento cristão. Comportamento, certo, né? Tu vai me ajudar se fica mais... Ok. Mas tudo tranquilo. É melhor se eu fala gíria, né? Mas eu tenho que falar o que aqui. Ok. Sem uma igreja local comprometida em ensiná-las e treiná-las com paciência, estas pessoas se atrapalharão indefinitely, inglês, indefinidamente, panificadora, essas palavras, indefinidamente. Eu vou tomar água agora. What you don't understand that these words are very difficult to pronounce. Ok, eu vou dar um exemplo aqui. Marco é um exemplo deste problema. Marco era um homem jovem que veio até nós depois de haver gastado algum tempo com uma organização cristã que o ajudou em lidar com seus vícios. Durante aquele tempo ele fez uma profissão de fé em Jesus e procurou viver como um cristão após sua liberação do programa. Ele possuía uma Bíblia e acesso à internet, mas pouca exposição à comunhão cristã numa igreja local. Como resultado, toda pessoa que ele conhecia
que havia profissão de fé em Cristo era um viciado, ou em vício. E toda a sua experiência cristã era formada em redor de vício. Ela nunca se misturar realmente com nenhuma pessoa de fora desta cultura e não crescerá muito além de venha Jesus e tente manter-se limpo. Ele era um crente genuíno, mas era espiritualmente mal nutrido em relação à palavra e à comunidade da igreja. Essa paz estava em um lugar espiritualmente perigoso e precisava ser acompanhado com atenção. Ele perambulará de um lugar para o outro, tratando textos teológicos e doutrinários de várias congregações. Porque não foram nutridos com uma dieta espiritual saudável, o rapaz ficou bastante chocado quando começamos a alimentá-lo com as mais simples verdades bíblicas. Tivemos de retroceder muito rapidamente e alimentá-lo devagar com a verdade básica sobre a santidade de Deus, o pecado e o arrependimento bíblico. Isto foi alimento forte para a alma dele e a princípio ele achou difícil digeri-lo. De fato, ele reagiu contra e rejeitou muitas das coisas que nós, nas igrejas evangélicas, aceitamos como indiscutíveis, como o fato de que todas as pessoas são nascidas sob a justa ira de Deus. A organização que o ajudará originalmente com o problema, seu vício, não estava preparada para ajudá-lo a crescer e se tornar um cristão espiritualmente saudável. Foi somente quando ele veio à nossa igreja que foi exposto a pessoas que tanto eram semelhantes a ele, muito importante, quanto eram diferentes dele, muito mais importante. O que foi interessante foi observar como ele processou a informação que recebeu e com a qual lutou na comunidade. Então, por exemplo, ele perguntou: todas as pessoas eram realmente nascidas pecaminosas? Sem Jesus, todo o mundo estava realmente sob a ira de Deus? Isso é verdade? Seus familiares e seus amigos não crentes iriam realmente para o inferno? Ele precisava de pessoas ao seu redor para ajudá-lo a processar essas perguntas. Precisava de pessoas que tinham vindo de contextos difíceis, mas que haviam lutado com as mesmas questões e vencido. Ele também precisava de pessoas que tinham vindo de contextos mais firmes e lutado com diferentes problemas teológicos. Precisava ser exposto a todo o conselho de Deus e confiar nisso, e não em seus sentimentos como a sua verdade suprema. Sem o conhecimento dessa paz, tudo isso era parte da experiência de crescimento para ele e para aqueles que estavam ao seu redor. Depois de uma luta inicial, ele foi batizado e se tornou um membro da igreja. E passou até uma rede de relacionamento que cruzava diferentes níveis sociais. Seus amigos não eram mais apenas como ele. A ignorância quanto a assuntos espirituais deixou de predominar em sua vida. E, acima de tudo, ele começou a ver a importância da igreja local. E assim como o seu conhecimento da Bíblia crescia lentamente, assim também acontecia com sua fé.
Foi uma batalha para ele nos primeiros dias, mas ele permaneceu firme, e nós também. E hoje ele continua a crescer como um cristão à medida que estuda para se tornar um profissional da área de construção. Foi somente quando o rapaz se poliu com outros pecadores penitentes que seus próprios pecados vieram à luz. E foi somente quando ele confessou estas frustrações e pecados a irmãos maduros que pôde entender o arrependimento, a santificação e a perseverança. Em resumo, foi uma igreja que contribuiu para que as escrituras influenciassem a vida desse rapaz. Como ele diz agora, foi doloroso, mas a igreja local salvou a minha vida. Quanto tempo eu tenho? Mais. Ok. Número 4 agora, né? 4. A igreja local é o lugar em que os crentes devem se submeter à autoridade espiritual. Pessoas nas periferias da Escócia, eu acho que aqui em Brasil também, mas estou falando sobre a Escócia. As pessoas nas periferias da Escócia têm um problema com autoridade. Todo e qualquer indivíduo de autoridade é considerado com suspeita e zombaria. Veja isso em toda a cultura de Nitre, desde um desprezo quase universal pela polícia, até o modo como os jogadores se comportam em nosso time local de futebol. Trabalhamos toda semana com homens jovens, treinando-os para os jogos de futebol. O Brasil sabe sobre futebol, né? O Brasil tem time? Anteriormente, né? Antes de Alemanha. Eu amo o Brasil, mas Irlanda sempre. Temos timinho, então. Eu trabalho com meninos bem carentes e treinando-os para jogos de futebol. Quase todos são traficantes, viu? Mas eles não aceitam críticas nem opiniões de ninguém que consideram como uma pessoa de autoridade. E quando essas pessoas chegam a Cristo, isso tem de ser tratado imediatamente. Deus chama os cristãos a se submeterem à liderança espiritual. E o lugar melhor e mais seguro para eles fazerem isso é dentro de um corpo local de crentes. O autor de Hebreus é claro quanto a isto: obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, versículo 17. Os presbíteros são chamados por Deus a supervisionarem a Assembleia Local de Crentes. De novo, Atos 20, versículo 28, desculpa. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Todos os crentes devem, portanto, ser membros de uma igreja local e estar sob o cuidado e a supervisão dos presbíteros. Os crentes que não fazem parte de uma igreja local não estão obedecendo a Deus. Na verdade, eles estão pecando contra Deus. Um homem chamado Jonathan Leeman disse: os cristãos não se unem a igrejas, eles se submetem a elas.
Uma cultura que despreza qualquer tipo de autoridade precisa ver modelos saudáveis de liderança e submissão. E o melhor lugar para pessoas verem isto sendo exemplificado é a igreja local. 5. A igreja local é o melhor lugar para a prestação de contas espiritual. Muitos anos atrás, gastei algum tempo com um obreiro de um ministério para-eclesiástico. Ele era bom conhecido como um homem estranho. Sua organização se orgulhava dele. Ele fazia um trabalho excelente com crianças que vinham de contextos difíceis. As crianças se amontoavam ao redor dele. A sua foto estava frequentemente nos panfletos da organização. Mas, pessoalmente, ele era uma bagunça. Confessou-me que havia anos que não lia a Bíblia. Era viciado em sites pornográficos online. E saia regularmente para beber com seus amigos não cristãos. Mas contanto que estivesse trabalhando, realizando seus clubes infantis e proporcionando oportunidades de fotos para os mantenedores, sua organização estava feliz e tinha pouco a dizer. Todos estavam ocupados e pouca coisa acontecia além das reuniões mensais e avaliações anuais da equipe. Pelo fato de que este homem não tinha prestação de contas espiritual, ele estiverá perambulando espiritualmente por anos. Não frequentava realmente uma igreja local. E quando o fazia, em cada ocasião, ele ia a uma igreja diferente. E isso mantinha as pessoas do trabalho felizes como o fato de que ele estava frequentando uma igreja. Mas também lhe permitia manter-se anônimo nos lugares que visitava. Esse homem é um exemplo extremo, talvez, mas receio que sua experiência não seja muito diferente de muitos que trabalham em ministérios para-eclesiásticos. Tenho conhecido e aconselhado muitos para que me engane pensando que a história deste homem é uma anomalia. Todos os cristãos precisam de prestação de contas e disciplina espiritual que o ser membro de uma igreja local proporcionar. Isso nos impede de perambular. Oferece um contexto para encorajamento e correção. Provê uma comunidade que estimula uns aos outros ao amor e às boas obras. E algumas pessoas argumentam que seu ministério para-eclesiástico é sua comunidade, ou que seus amigos são a sua comunidade. Mas prestação de contas não é apenas uma conversa amigável com nossos colegas. É uma submissão humilde aos líderes e aos outros membros de nossas igrejas. Finalmente, 6. A igreja local é o lugar de onde a disciplina é administrada biblicamente. Há pouco valor em reclamar sobre a falta de disciplina em organizações para-eclesiásticas, porque isso não é tarefa delas. A tarefa de disciplinar crentes aberta e resolutamente pecaminosos pertence à igreja local. A Bíblia fala muito sobre isso. Tome João como um exemplo. Ele era um membro de nossa igreja que foi salvo de um contexto de bebedeira. Ele se uniu à igreja, foi batizado e estava indo bem até que decidiu sair-se
e embriagar-se, decidiu unir-se a outra igreja que não o consideraria responsável a ela. Nós telefonamos para ele, falamos com seus pais, oramos por ele. Por fim, tivemos de colocá-lo na lista de cuidado da igreja. Isso significou que convocamos uma reunião de membros e compartilhamos o que estava acontecendo com a congregação. Anunciamos que daríamos aos membros um mês para escreverem, enviarem e-mail ou telefonarem para ele e encorajarem-no a voltar para o Senhor e para a igreja. Este processo nem sempre funciona, mas funciona com ele. No decorrer de uma semana, ele estava arrependido e retornou à igreja. Que grande testemunho para a igreja e o mundo espectador. Se você ler a sua Bíblia, verá que a igreja em todos os lugares, mas não verá ali ministérios para eclesiásticos. Ora, falando com honestidade, eu acho que muitos ministérios para eclesiásticos são ótimos. Nós nos opomos tão somente a ministérios para eclesiásticos que competem com ou substituem a igreja local, que tensionam que não. Em vez disso, eles deveriam ver seu papel como o de edificar e servir a propagação do Evangelho por meio de congregações em sua comunidade. Eu vou parar aqui.